Hoje, a gente vai mergulhar fundo numa cosmologia que, olha, desafia praticamente tudo que a gente acha que sabe sobre a realidade. Usando como base o texto gnóstico, sim, há inferno, diabo e karma do Samael Aun Weor, vamos explorar um universo onde o mito é real e o destino, acredite, é uma máquina. E se o céu e o inferno não forem destinos finais, sabe? Lugares para onde a gente vai depois que morre. Mas sim dimensões que já existem bem aqui, ao nosso redor, agora mesmo. É essa ideia central, bem provocadora, que este livro nos convida a explorar. Para conseguir entender essa visão de mundo, a primeira coisa é virar uma chavinha na cabeça sobre um conceito-chave: mitologia. Segundo o texto, mitologia não tem nada a ver com fantasia ou historinha para criança. É, na verdade, uma linguagem simbólica, quase um código, para descrever verdades muito profundas do universo, coisas que as palavras comuns simplesmente não dão conta. O nosso roteiro aqui vai ser dividido em 5 partes. Primeiro, a gente vai entender essa ideia do mito como uma realidade escondida. Depois, vamos decifrar as leis que regem a existência e qual seria o caminho para se libertar delas. Daí vamos explorar o ciclo de vida e morte e, por fim, tentar entender por que o autor diz que a condição humana é a de uma máquina que está dormindo. Vamos lá, seção 1. Mito, uma realidade oculta. A ideia aqui é que o mundo que a gente vê, o mundo físico, é só a casca, a superfície. Por baixo, por cima e até por dentro dele existem outras dimensões. E os mitos antigos seriam os mapas para a gente encontrar esses lugares. O ponto crucial é esse. Para o autor, as histórias de deuses, heróis e monstros não são só lendas, são, na verdade, manuais codificados que descrevem as forças do cosmos e a estrutura invisível de toda a realidade. É uma outra forma de enxergar. E isso leva a gente para o coração do conceito. Não precisa morrer para ir para o céu ou para o inferno. De acordo com o livro, eles são dimensões paralelas que existem dentro de nós e ao nosso redor. Estão acessíveis a partir do nosso presente, do agora. A capa de um dos livros do autor ilustra isso de uma forma muito clara. Essa imagem da luta com o anjo, na verdade, simboliza a batalha interna que acontece dentro de cada um de nós, aquele conflito constante entre nossas dimensões de luz e de sombra. Beleza, seção 2, as leis da existência. Se existem esses mundos todos, quais são as regras desse jogo cósmico? É agora que a gente vai ver as leis mecânicas, que segundo o autor governam tudo e todos de forma bem rigorosa. O autor apresenta 2 forças gigantes e opostas que controlam tudo: evolução e involução. Pensa nelas como o motor do universo, o eixo mecânico da natureza. É como uma escada que sobe e outra que desce, ao mesmo tempo. Tudo que cresce, uma hora decai. É um ciclo que acontece de forma automática, sem parar. E para deixar isso bem fácil de entender, o texto usa exemplos do dia a dia. Evolução é o processo de crescimento, de ficar mais complexo, como uma sementinha que vira uma árvore. Já a involução é o caminho contrário, o de decadência até a morte. Bom, e aí entra outra lei fundamental, o karma. A definição aqui é bem direta. É a lei universal de causa e efeito. Cada ação, não importa se boa ou ruim, vai gerar uma consequência. E não tem como fugir disso. Simples assim. O karma está totalmente ligado à lei da recorrência. O texto diz que a gente não só colhe o que planta, mas que estamos presos numa espécie de roda, repetindo os mesmos dramas, os mesmos erros, vida após vida, até que alguém consiga quebrar esse ciclo. Certo. Seção 3. O caminho da libertação. Se a vida é essa máquina toda governada por leis, como é que se sai dela? É aqui que a gente vai ver o método que o autor propõe para essa tal libertação espiritual. A capa de outro livro dele, As Três Montanhas, já dá uma boa dica do que esperar. Não é um caminho fácil, um passeio no parque. É uma escalada, uma subida bem difícil, em direção ao que ele chama de autoconsciência de verdade. O caminho começa com uma reinterpretação total de conceitos religiosos. O batismo, por exemplo, não seria um ritual com água, mas um processo interno, quase de alquimia. Transformar a nossa energia criadora, as águas da vida, em uma coisa mais elevada, uma energia espiritual, que o autor chama de vinho de luz. E aqui a gente chega num dos pontos mais centrais e, com certeza, mais polêmicos de todo o ensinamento. O autor afirma, com todas as letras, que esse processo de transmutação, o verdadeiro batismo, se alcança através do que ele chama de magia sexual. A energia sexual seria a chave para a libertação. Esse caminho é dividido em 3 grandes etapas, que ele relaciona com a Santíssima Trindade. O primeiro passo, ligado ao Espírito Santo, seria a morte do ego e a transmutação da energia.
O segundo, ligado ao Cristo, exige um sacrifício consciente, aceitar o sofrimento. E o terceiro passo, com o Pai, seria a entrega total à vontade divina. Seção 4. Vida, morte e recorrência. Agora vamos aprofundar um pouco mais no que acontece quando cada vida termina. O que morre de verdade, o que continua e como a alma fica presa nessa roda do destino. Depois da morte do corpo, o autor é bem específico. 3 coisas se desintegram. O corpo físico, claro, o corpo vital, que seria uma contraparte de energia, e a personalidade que foi formada naquela vida. E isso é muito importante. Nessa visão, a personalidade não reencarna. O que reencarna, então, é a essência, carregada com todo o karma. E a lei da recorrência garante que o ciclo se repita com uma precisão matemática. O texto é duro, implacável. O assassino vai ser assassinado. O ladrão vai ser preso. A consequência é um espelho perfeito da ação original. E, finalmente, a gente chega na seção 5, Despertando a Máquina. Esse é o diagnóstico do autor sobre a nossa condição. Para ele, a imensa maioria da humanidade vive num estado que ele chama de consciência adormecida. Essa citação aqui, olha, ela resume tudo. Ele descreve a humanidade como uma máquina que sonha, mas, por ser máquina, não faz a menor ideia de que está sonhando. E o pior, tem a mais absoluta certeza de que está acordada. E para mostrar a diferença na prática, o autor conta uma experiência pessoal bem dramática. Ele diz que sobreviveu a uma explosão gigantesca num mercado na Cidade do México porque a consciência desperta dele o alertou do perigo. Enquanto isso, centenas de outras pessoas, que ele chama de curiosos adormecidos, correram na direção do fogo e morreram. E assim a gente termina essa análise com uma pergunta que fica no ar. Se a premissa do texto estiver certa, de que a maioria de nós vive num estado de sonho, sem nem perceber, como alguém poderia ter certeza de fato de que está verdadeiramente desperto? É uma questão para se pensar.